noite a todos, sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Agradecemos a presença e antes de iniciarmos, peço que me acompanhem na leitura do livro Agenda Cristã. Filha, agora eu vou ler um pedaço do livro. Por favor. Eu vou ler esse livro aqui. Se você deseja ser cristão efetivamente, perdendo, vencerá na batalha humana. Cedendo, obterá os recursos de que precisa. Trabalhando, conseguirá a felicidade própria. Perdoando, edificará em torno de si mesmo. Libertando, conquistará os outros. Portanto, resistirá na tempestade. Ganhando, ganhará tesouros imortais. Abençoando, salvará muitos. Tendo, terá mais luz. Sacrificando, se encontrará paz. Quando, purificar-se-á. Amando, iluminará sempre. É essencial? Rápido, papai. Nosso Pai, na terra e no céu, sagrado é teu nome. Seja feita a tua vontade conosco como no espaço. Dai-nos do teu pão suficiente para o dia. Em tua compaixão, perdoai-nos e alagai-nos nossos corações, para que perdoemos uns aos outros. Guia-nos para ti, Senhor, e dá-nos os espíritos para nos assistirem. Afastar aqueles que possam induzir-nos ao erro e dar-nos a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastar também os espíritos malfazejos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e, com isso, desviar-nos da caridade e do amor ao nos procurarem penetrar neste recinto, fazer que não encontrem as nossos corações. Bons espíritos, que vos dignais de instruir-nos, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, afastai-nos de todo pensamento egoísta, de orgulho, de inveja e de ciúmes. Inspira-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que pelos sentimentos que nos animarem, possamos reconhecer a vossa salutar influência. Dai aos médiuns que encarregardes de nos transmitir os vossos ensinamentos, a consciência da santidade do mandato que lhes é confiado e da gravidade do ato que vão praticar, e o recolhimento necessários. Se estiverem entre nós pessoas que foram atraídas por outros sentimentos que não do bem, abre seus olhos à luz, Senhor, e perdoai-as como nós as perdoamos, se vieram com intenções malfazejas. Pedimos especialmente aos sagrados Espíritos da Luz, aos nossos guias espirituais, para nos assistirem e velarem por nós neste ato. Sim. Obrigado, Rubem. O tema sorteado para a noite é o Livro dos Espíritos. Pergunta 147. Vou compartilhar a minha tela. Materialismo. Pergunta 147. E os anatomistas, os fisiologistas em geral, os que aprofundam a ciência da natureza, são com tanta frequência levados ao materialismo? O fisiologista refere tudo ao que vê. O orgulho dos homens, que julgam saber tudo e não admitem haja coisa alguma que lhes esteja acima do entendimento. A própria ciência que cultivam os enche de presunção.
Pensam que a natureza nada lhes pode conservar de um. 148. Não é de se lastimar que o materialismo seja uma consequência de estudos que deveriam, contrariamente, mostrar ao homem a superioridade da inteligência que governa o mundo? Deve-se daí concluir que são perigosos? Não é exato que o materialismo seja uma consequência desses estudos. O homem é que deles tira uma consequência falsa, pela razão de ser dado a abusar de tudo, mesmo das melhores coisas. Acresce que o nada os amedronta mais do que eles queriam que parecesse. Os espíritos fortes quase sempre são antes fanfarrões do quebrado. Na sua maioria, são só materialistas porque não têm com que encher o vazio do abismo que diante deles se abre. Traz-lhes uma âncora de salvação e a ela se agarrarão pressurosamente. Nota de Kardec. Uma aberração da inteligência, pessoas há que só veem os seres orgânicos a ação da matéria, e a essa atribuem todos os nossos atos. O corpo humano apenas vê a máquina elétrica. Somente pelo funcionamento dos órgãos estudar o mecanismo da vida. A repetida extinção observaram, por efeito da ruptura de um fio, nada mais enxergaram além desse fio. Procuraram saber se alguma coisa restava. Como nada acharam senão matéria, nada inerte, como não viram a alma escapar-se, não a puderam apanhar, concluíram que tudo se continha nas propriedades da matéria. Portanto, a morte seguia a aniquilação do pensamento. Triste consequência. Fora real, porque então o bem e o mal nada significariam. O homem teria razão para só pensar em si, para colocar acima de tudo a satisfação de seus apetites materiais. Quebrados estariam os laços sociais e as mais santas afeições se romperiam para sempre. Mente, longe estão de ser gerais semelhantes ideias. Podem mesmo ter por muito circunscrito, tendo apenas opiniões individuais, que em parte alguma ainda formaram doutrina. A sociedade que se fundasse sobre tais bases estaria em si o germe de sua dissolução. Os membros se entredevorariam como animais ferozes. O homem tem instintivamente a convicção de que nem tudo se lhe acaba com a vida. Nada lhe infunde horror. É em vão que se obstina contra a ideia da vida futura. Soar o momento supremo, poucos são os que não inquirem o que vai ser deles, porque a ideia de deixar a vida para sempre algo oferece de pungente. De fato, poderia encarar com indiferença uma separação absoluta, eterna, de tudo que foi objeto de seu amor? Quem poderia ver sem terror abrir-se diante de si um inexorável abismo na vida, sepultassem para sempre todas as suas faculdades, todas as suas esperanças? Ser a si mesmo. Por quê? Pois de mim, nada mais senão um vácuo, definitivamente acabado. Mais alguns dias, e minha lembrança se terá apagado da memória dos que sobreviverem. Um vestígio dentro em pouco restará da minha passagem pela terra. Até mesmo o bem que fiz será esquecido pelos ingratos a quem beneficiei. Nada para compensar tudo isso, nenhuma outra perspectiva além do meu corpo roído pelos réis. Não tem esse quadro alguma coisa de terrível, de horrível, de glacial? A religião ensina que não pode ser assim, e a razão não o confirma.
A existência futura, porém vaga e indefinida, não apresenta o que satisfaça o nosso desejo de positivo. Essa é em muitos a origem da dúvida. Possuir a alma está bem. Possuímos a alma, está bem. Mas o que é a nossa alma? Tem forma? Uma aparência qualquer? É um ser limitado e indefinido? Tem alguns que é um sopro de Deus, outros uma centelha, outros uma parcela do grande todo, o princípio da vida e da inteligência. Porém, e de tudo isso ficamos sabendo, que nos importa ter uma alma se extinguindo-nos a vida, ela desaparece na imensidade, com as gotas de água no oceano. A perda de nossa individualidade não equivale para nós ao nada, também que a alma é imaterial. Ora, uma coisa material carece de proporções determinadas. Desde então, nada é para nós. A religião ainda nos ensina que seremos felizes ou desgraçados conforme o bem ou mal que houvermos feito. Que venha a ser, porém, essa felicidade que nos aguarda no seio de Deus? A beatitude, uma contemplação eterna, sem outra ocupação mais do que entoar louvores ao Criador? As chamas do inferno serão uma realidade ou um símbolo? A própria igreja dá uma última significação. Mas então, o que são aqueles sofrimentos? Esse lugar de suplício? Uma palavra que é o que se faz, que é o que se vê, desse outro mundo que a todos nos opera. Dizem que ninguém mais voltou de lá para nos dar as informações. Comentários? Fred e senhoras, seria paraquedismo, via de regra. É uma forma de escapismo, não, Fred? É fácil você praticar todas as formas de sortilégios, maledicência, atos corruptivos, lascivos e etc. e tal, que são peculiaridades aqui da vida material nesse planeta de expiação e prova. Mas quando a vida material se esvai, não, meu irmão, ele se depara com a implacável justiça divina, né, no plano dos espíritos. E aí ele vai, talvez, né, pela própria benevolência divina, quem sabe ele aprende alguma coisa, né, e quando voltar aí a materializar a vida material, né, ele traga consigo bons ensinamentos lá, obtidos, angariados lá no mundo dos espíritos, né? Que tem escolas e tudo mais lá, né? À disposição desses espíritos tidos como endurecidos, né? É uma terminologia usada muito no espiritismo. Obrigado, meus irmãos. Mais alguém gostaria de fazer algum comentário? Não, Fred, obrigada. Não, Fred, muito obrigada. Bom, nós vivemos um mundo material. E não é errado que a gente queira coisas, queira situações mais favoráveis. Só um minuto, por favor. Minha filha com o tablet aqui do meu lado. Ai, ai. Querendo chamar a atenção. Então, o errado é a gente viver em função dessas coisas, né? Se a gente for pensar, né, os grandes homens, né, que obtêm riqueza, sucesso, então isso à custa de muito trabalho, muitos, né? Outros passando a perna em outros, mas lutam tanto, né, para alguma coisa que vai ser tão passageira, né? Eu estou escutando um audiolivro, chama-se Como Evitar Preocupações e Começar a Viver. O áudio é de um livro bem antigo do Dale Carnegie.
E ele estava contando a história de Rockefeller, né, que foi um magnata americano que acumulou muita riqueza. Até que uma hora ele começou a ficar doente, né? E ao redor dele o odiavam, né? Porque ele só pensava em dinheiro. E aí ele começou a fazer um movimento contrário, de ajudar as pessoas, fundar instituições. Ele acabou fazendo muito bem. Isso, com acho que 50, 48 anos, 50 e poucos anos, ele estava muito doente. Fazendo isso, ele conseguiu viver até os 98. Deixou um legado atrás de si. E o que é o dinheiro, se não um meio, né? Que Deus coloca na mão dos homens para progresso, né? Progresso através dos empregos, do crescimento econômico, das inovações, da caridade. Então, hoje, né, todo ano meu sogro joga na Mega da Virada. E a gente divide lá, cada um joga, faz um jogo. E todo ano eu rezo para não ganhar. Porque com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? O tema do Homem-Aranha, né? Quando ele estava lá com o tio dele, antes do tio dele falecer, né? Então, Deus nos dá exatamente o que a gente precisa para viver, né? O materialismo é negar tudo isso, mas a assinatura de Deus está em tudo. E o telescópio James Webb, 3 trilhões de galáxias com 200 bilhões de sóis cada uma, dá para achar que isso é uma. Quem construiu isso, né? Uma ordem, né? Que Deus perdeu a mão só nesse planetinha Terra, que é um mundo de provas e expiações. Comentários finais? Cara, é uma saída simplista. Aceita toda sorte de maledicência, de malvadezas aqui, ostentação, né? Não pratica caridade, né? Não tem compaixão com seus semelhantes. Aí você morre, né? Provocam guerras, né? Grandes partes desses materialistas são responsáveis pelas mazelas da humanidade, boa parcela das mazelas da humanidade, não? E quando perece, tudo acaba. Tudo bem. É fácil, né? Então vamos perseverar na prática do mal, né, meu irmão? O Chico Xavier, ele fez uma alusão sobre essa questão, né, desses indivíduos aí que provocam guerras, não? Ele fala da seguinte forma: creio que em cada um de nós creio que quando cada um de nós estiver cumprindo os deveres que nos competem perante Deus e diante da vida, à frente dos outros, diante a nossa própria consciência, alcançaremos a paz duradoura. Isso é uma aspiração, né, da parte boa da humanidade, não, Fred? Das pessoas de bem, as pessoas religiosas, as pessoas caridosas, que amam a Jesus, a Deus, né? E assim vamos perseverando, né? Dando a nossa contribuição. Você falou sobre os incontáveis números de sóis, né? A placa que foi decifrada de uma encontrada aí num desses túmulos, né? Dos nossos ancestrais. Ele fala ele diz que onde quer que brilhem sóis, há vida, né? Isso é algo insofismável, né? Irrefutável. Obrigado, meus irmãos. Obrigado, Rubem. Então, passar agora para as nossas orações, agradecendo a Jesus
pela oportunidade de estarmos juntos, em nome dele, e pedindo para que ampare todos aqueles irmãos mais sofredores. Felizmente, pediram da vida física pela porta em glória do suicídio. Luiz Roberto, Clóvis, o Alain, Dias, o Bruno, Carla, Thales, Fred, Verena, Gabriele, Juliana e tantos outros. Irmãos, sejam amparados, possam ser tratados, onde quer que se encontrem. Deus, Pai de amor, tal como a parábola do filho pródigo, não espera que voltemos nos arrastando até Ele, vendo-nos de longe. Ele mesmo caminha para nós, cobrindo-nos com seu manto, calçando as suas sandálias, colocando um anel de família, mostrando que nós todos temos uma ascendência divina, e o nosso futuro sempre para o alto. Lentamente estamos voltando, simples e ignorantes, dessa jornada que apenas começamos a caminhar. Pedir a Jesus que ampare todos os homens e mulheres que detêm o poder na terra, possam ser inspirados a restabelecer e manter a paz no planeta, fazendo o melhor que podem pelos que mais precisam. Por fim, peçamos a Jesus que nos fortaleça no caminho do bem, para que possamos cumprir com coragem os nossos deveres. Quer que Ele nos leve, fazendo a nossa pequena parte, a construção do reino de regeneração que Ele nos prometeu. Começa no coração de cada um de nós, os nossos esforços para dominar as nossas más tendências. Seja, graças a Deus e graças a Jesus. Agradecemos aos bons espíritos que vieram comunicar-se conosco. Pedimos que nos ajudem a pôr em prática as instruções que nos deram. E façam que cada um de nós, ao sair daqui, seja fortificado na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos, igualmente, que essas lições sejam proveitosas para os espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que puderam assistir a esta reunião e para os quais suplicamos a misericórdia de Deus. Uma boa noite a todos. Que Jesus traga muita paz nesse mundo. Deus, tem piedade de nós. Amém. Amém. Boa noite a todos. Boa noite. Deus abençoe a todos. Boa noite.